Bom dia a todos. Bom dia também a todas. Que as nossas primeiras palavras possam ser sempre de profunda gratidão a Deus, que tem nos oportunizado nesta encarnação a doutrina espírita. Quantos de nós já podemos pensar e dizer a alguém o que seria de mim sem a doutrina espírita? Eu preferia poder, durante esses 60 minutos, ler um texto para vocês. Acho que seria muito mais produtiva essa reflexão aqui do que a minha. Mas como seria enfadonho, vou ler 4 parágrafos com a licença de vocês. Eu repito, é preciso estudar os fatos. É preciso dar aos fatos aquilo que eles merecem. Mas, mais longe e mais alto que os fatos, é preciso ver a finalidade para o qual, por meio dos fatos, mãos invisíveis conduzem a humanidade. Não, o espiritismo não é somente o fato psíquico, a dança das mesas, como querem alguns homens, infelizmente. O espiritismo é todo o esforço, o esplêndido esforço do além, para arrancar da alma humana as suas dúvidas, suas vergonhas, suas lepras, suas doenças morais, para obrigá-la a tomar consciência de si mesma, de suas energias escondidas, para forçá-la a realizar seu glorioso destino. O Espiritismo é, pois, o raio de esperança que vem aclarar nosso universo sombrio, nossa terra encharcada de sangue e lágrimas. É o raio alegre que vem visitar os quartos da miséria, que penetra os lares tristes, onde habita a infelicidade, onde geme o sofrimento. O Espiritismo é o apelo do infinito à pobre alma humana, esmagada sob a matéria. Essas são as vozes que vêm proclamar o mais nobre, o mais forte, o mais santo ideal que o pensamento do homem já sonhou. E a esse apelo, a essas vozes, se revestem as frontes, tombadas sob o peso da vida. Os desesperados, os náufragos da existência, retomam coragem, e no céu nebuloso de seu pensamento, eles veem brilhar, às vezes pela primeira vez, o amanhecer, que anuncia novos tempos, tempos melhores para a humanidade. Esse era o discurso de abertura do Congresso Espírita Internacional de 1905, em Liège, Bélgica, onde Leon Denis e Gabriel Delany presidiam uma oportunidade num hotel, como nós estamos aqui vivendo ao longo desse domingo. Vai desenvolvendo ele o pensamento da importância central que tem para o Espiritismo essa troca que fazemos aqui e agora, que é mais do que uma troca de ideias. Começa assim. Quanto podemos refletir enquanto a Mabel falava, e refletindo, vamos conectando a teoria à prática da nossa vida e planejando momentos melhores. Mas, como Leon Denis está aqui dizendo, esse é o pontapé. Esse é o ponto de partida. Esse é um primeiro movimento da alma que se propõe a conhecer, a saber. Mas como ele muito bem dizia em seus discursos, em seus textos, saber é o primeiro movimento. Porque querer é essencial para que aquilo que nós conhecemos e entendemos possa se movimentar na vida. Entre aquilo que eu sei, entre aquilo que eu entendi e aquilo que eu faço da minha vida, vai uma distância. A distância exata do poder da vontade. A distância exatamente marcada pela vontade que a alma desenvolveu em si de transformar a teoria em prática. Porque todos nós, por exemplo, num século como esse, onde o conhecimento está absolutamente franqueado a todos nós, onde uma gulgada nos faz conhecer sobre quase tudo, e às vezes até prepotentemente nos achamos especialistas, não é mesmo? Em todas as áreas, porque a internet nos ensina. Mesmo num tempo como esse, em que nós temos, por exemplo, o conceito exato do que seja saúde, das consequências dos maus usos do corpo humano, onde muitas vezes as doenças surgem por escolha nossa, pelo livre-arbítrio, mesmo assim, nós continuamos, para ficar nesse exemplo, doentes. Todos nós sabemos, por exemplo, que hoje, depois do almoço,
sobremesas nos serão oferecidas, e que se nós exageramos muito no açúcar, uma série de problemas podem advir dessa escolha. Mas se o almoço for na casa da vovó e a sobremesa for pudim de leite condensado, a teoria de que o excesso de glicose faz mal à saúde fica de lado, vai para o brejo. Porque nós só temos vontade, e veremos a diferença entre vontade e desejo, de parar de comer o pudim porque ele acabou. Enquanto tiver, não posso falar por vocês, mas enquanto tiver, eu vou comendo. É por isso que nós olhamos, por exemplo, para os reinos ditos inferiores da humanidade e não achamos obesidade mórbida. Alguém já viu um desses programas de TV fechada? Uma girafa obesa? Ou uma leoa que esteja acima do peso? Ou um leão que tenha desencarnado porque comeu demais? A caça pode ser a melhor. Mas quando o seu estômago indicar que o limite chegou, ele para. E só vai pensar em comer de novo quando o seu estômago, instintivamente, lhe apontar mais uma vez que a fome chegou. Nós, graças a Deus e às nossas conquistas espirituais, temos livre-arbítrio. A inteligência sobressai. O instinto já não é mais aquele móvel principal da nossa existência, como no caso dos animais. E pelas escolhas que nós fazemos, é que aqui e ali os erros nos levam a experiências negativas, a experiências dolorosas. Mas é diante daquilo que nós fazemos, quando batem à nossa porta essas experiências, que o progresso começa a se desenhar. Nós não estamos aqui, me parece que esse é o tom inicial do discurso de Leon Denis, para tornar o Espiritismo um problema. Há pouco tempo conversávamos com um amigo, um colega de trabalho, na verdade, que passava por um trânsito difícil da sua vida, há uns 3 anos atrás, e então ele perguntou qual era o centro espírita que frequentávamos, que dia era a reunião. Nós o levamos lá, mas como a casa é muito grande, e no mês seguinte deixamos de trabalhar juntos, nos perdemos, não nos vimos mais. E nos encontramos há poucas semanas, fortuitamente, andando pela rua. Eu perguntei, você continua indo lá? Nunca mais te vi? O que você achou? Ele falou, não, é muito bom, aqueles abraços que vocês dão, é muito legal o ambiente, gostei muito, mas só frequentei por 3 ou 4 semanas. Eu falei, por quê? Aconteceu alguma coisa que você não tenha gostado, algum problema? Ele falou, não, é porque estava dando muito trabalho aquilo tudo. É uma posição legítima, que nós precisamos respeitar. Mas a doutrina não pode ser vista como um peso. O autoconhecimento não pode ser mais um peso na nossa vida. Descobrir que sou orgulhoso. Descobrir que a minha vaidade é do tamanho do mundo. Diante dessas descobertas, eu não posso ficar paralisado no sentido de me cobrar mais do que aquilo que eu consigo, do que aquilo que eu posso, e não enxergar a alegria que a doutrina espírita nos apresenta. A alegria de descobrir novos movimentos, novos passos. Quando Leon Denis sai do Congresso de 1905 na Bélgica, ele escreve esse livro, O Problema do Ser e do Destino, que parece ter sido inspirada nessa reflexão em que ele pôde nos apresentar um espiritismo da alegria. Aqueles que desejarem, o texto que lemos parcialmente aqui foi recém-traduzido pelos amigos do Autores Espíritas Clássicos. É um site que alguns devem conhecer e que recuperou essa obra que ainda não está impressa, né? Por nenhuma editora. Então é um manuscrito taquigrafado, na verdade. Quando forem pesquisar, vocês verão que ao final de quase todos os parágrafos há um parêntese escrito aplausos, porque quem taquigrafava também registrava, né, aquilo que a Assembleia reagia diante da palestra. E em quase todos os parágrafos, é óbvio, era Leon Denis, parava-se para aplausos. E nós vemos ali um espiritismo da alegria, onde ele propõe a ideia de potências da alma como uma descoberta do autoconhecimento. E quase sempre nós vemos o autoconhecimento ser tratado na tribuna espírita como a lista dos meus defeitos, como a lista dos problemas que eu consegui descobrir que tenho. Pode ser, certamente é, que assim comece o exercício do autoconhecimento.
Mas ele não pode parar aí. Porque senão nós vamos, como nosso amigo, embora da casa espírita. Fechamos o livro espírita. Porque começamos a descobrir quão inferiores nós somos diante de, por exemplo, Jesus. É um outro discurso nosso muito comum. Ah, mas é porque era Jesus. Agiu assim porque é Jesus, olha, o governador do planeta. E como nós achamos que o governador do planeta começou? Porque se ainda estivermos tratando Jesus como um ser especial e à parte, nós voltaremos para a teologia católica, que respeitamos muito, mas da qual discordamos frontalmente, que tratou Jesus como Deus. 3 pessoas do mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como a encarnação de Deus, Jesus, então, estava acima do bem e do mal. E com certeza não poderia proceder de forma diferente daquela que procedia. A perspectiva espírita de Jesus é completamente diferente. Nós, inclusive, oferecemos esse conceito no meio espírita de governador do planeta, e para fazermos justiça àqueles que não puderam ler ainda o livro Cristianismo e Espiritismo, uma divulgação, o livro está até ali presente, quase toda a obra de Leon Denis está disponível hoje. É no livro Cristianismo e Espiritismo que pela primeira vez essa expressão é utilizada. E quase sempre nós dizemos que Emmanuel chama Jesus de governador do planeta. Chama, mas inspirado por Leon Denis, que já faz esse raciocínio, que todos nós chegaremos à condição de Cristos de Deus. É a finalidade da criação. O progresso que um dia nos tirará desse jugo da matéria, como diz Leon Denis, vencendo a fase da criação, aquinhoando uma série de outros aprendizados, chegaremos à condição de um Cristo. Mas não chegaremos muito rápido se continuarmos a repetir, mas é porque era Jesus. Essa frase só teria sentido nos bancos católicos, onde nós estávamos nas entrelinhas dizendo, só é assim porque é Deus encarnado. E não é Deus encarnado. É um irmão mais velho, tudo bem que muito mais velho, mas um irmão mais velho que vem à Terra exclusivamente para nos ensinar um caminho. Porque, meus irmãos, se Jesus for um ser diferente à parte da criação, a sua vinda à Terra é muito mais um emblema, um romance, uma imagem, do que um exemplo, do que um guia e modelo, conforme gostamos de repetir nas palavras do Espírito Verdade, em O Livro dos Espíritos. Guia e modelo é aquele que nos serve de exemplo. É aquele que nos oferece um trilho, uma caminhada. Então, se ele vem à Terra e diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se ele fala isso da posição de um ser à parte, ele está brincando conosco. Ora, você venceu o mundo porque você é Jesus Cristo. E eu não. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Como a dizer, se eu venci, você pode vencer também. Mas qual é a proposta espírita? Qual é o exercício que a doutrina nos oferece para que, além de perceber os nossos defeitos, possamos também colocar no esforço diário a nossa parte e caminhar, mesmo que vagarosamente, para a posição de um Jesus? Essa é a proposta de Leon Denis na terceira parte de O Problema do Ser e do Destino. Lendo hoje o discurso de 1905, fica mais clara a proposta de Denis para esse livro, porque ele começa com os fatos espíritas. E na primeira parte do livro nos traz uma série de comprovações de estudos que aconteciam à sua época em todo o mundo acerca do fato psíquico. As consequências daquilo que nós entendemos por detrás das mesas girantes, dos fenômenos de efeitos físicos que deram um pontapé inicial na doutrina espírita. Mas na terceira parte do livro, tratando das potências da alma, ele justamente transforma aquilo que o fato quer dizer num exemplo para o nosso dia a dia. No capítulo A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, ele nos fala um pouco sobre vigilância. E estudando Allan Kardec em A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, ele vai nos mostrar, num entrelaçamento muito bem feito também com a citação de Mateus, de que maneira que a doutrina espírita didatiza
essa teoria tão bonita do Evangelho para nós. Porque Jesus propõe na vigilância e na oração a solução para que não caiamos em tentação. Nos lembramos? Quando Jesus começa a entrever o Gólgota e perceber que a sua missão chegava ao fim, ele se retira para o horto. Vai até o Getsemane, porque deseja orar. E leva consigo os amigos mais diletos, aqueles que o acompanhavam nas épocas mais difíceis. Pedro, o grande divulgador e continuador do Mestre, e João e Tiago, os dois irmãos, filhos de Alfeu, bem novos, vão junto ao Senhor para aquele movimento da oração final, por assim dizer. E ele pede que os três fiquem, à porta do horto. Ele entrevia, e provavelmente pela sua clarividência perfeita, aguçada, percebia a chegada dos soldados, ele seria preso dali a alguns momentos. E ele pede que tomem conta a porta e retira-se para orar. Diz o Evangelho que ele retorna aproximadamente 60 minutos depois. E ele encontra os seus discípulos mais diretos dormindo sobre a relva. E a frase de Jesus, dirigindo-se particularmente a Pedro, é: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Antes disso, ele dá um pequeno puxão de orelha: mas por nenhuma hora pudeste velar comigo? Você não consegue ficar acordado por mim 60 minutos? Não vai aqui nenhuma comparação, nenhuma coincidência com o tempo de palestra e o nosso sono de vez em quando, tá bom? Mas fica a dica. Por nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. E Leon Denis, evocando um raciocínio já presente em Kardec em A Gênese, ele diz: olha, a vigilância, ela precisa ser planejada. O que é vigiar, afinal de contas? Um exemplo da forma didática que a doutrina faz para que a teoria venha para o nosso dia a dia. Como que eu faço para vigiar? De que maneira que eu posso aplicar isso diariamente? Ele fala: a vigilância precisa ser policial. E evoca o exemplo de um bom policial no cumprimento do seu serviço, que é aquele que dá conta de um perímetro. Durante o tempo de plantão de um guarda, tudo o que acontecer naquele perímetro será de sua responsabilidade. Precisará entrar num relatório, terá de ser entregue ao superior no final daquela jornada. Assim precisa ser, diz Leon Denis, a nossa relação com o pensamento. Porque não adianta vigiar a ação, já que a ação é produto do pensamento. Então a vigilância do pensamento precisa ser policial. Ele não usou a palavra neurótica. Precisa ser uma vigilância policial. Eu preciso estar atento ao meu pensamento. De maneira que a pior construção possível seria aquela que vulgarmente nós chamamos de distração. Eu vou ali me distrair um pouquinho. Não digamos mais isso. Nós temos o direito de nos divertir um pouquinho. Ou bastante, se preferirmos. Mas distração é a posição daquele que perdeu o foco do seu pensamento. Quando eu me distraio, eu ofereço meu pensamento a quem desejar. André Luiz, estudando o tema, no livro Missionários da Luz, diz que é impossível evitar que o pássaro pouse, tratando do pensamento dos outros que nos chegam. Não importa se encarnados ou desencarnados, quantas obsessões mais intensas existem de encarnados para encarnados, não é mesmo? O pássaro vai pousar. É impossível evitar que o pássaro pouse. Mas é obrigação não deixar que ele faça ninho. Porque é diferente. Um pensamento maledicente me chegar e pela vigilância policial das minhas ideias, eu o percebo e o trato. Outra coisa é acolher aquele pensamento e deixar que ele se transforme na minha ideia. Por isso a culpa nunca pode ser da obsessão. Porque a obsessão é o start. Mas o comportamento obsessivo eu escolhi, eu acolhi.
Eu deixei fazer morada dentro de mim. E propõe Denis, de que maneira que eu posso vigiar o meu pensamento? De que forma que eu posso ficar atento a tudo aquilo que me vem, fazendo um ótimo exercício de autoconhecimento? Como funciona, anotando se preciso for, como funciona o meu pensamento em geral? Porque quando eu sei como eu sou, eu consigo perceber aquelas ideias que me vêm, muitas vezes sugeridas, e que eu sei que preciso evitar para conseguir encarar a vida. Como a doutrina espírita não tem sacerdote, liturgia, gurus e respostas prontas, nós é que vamos descobrir como que essa sugestão de Denis pode se aplicar ao século em que vivemos. Mas estudando o tema num outro grupo, uma companheira pediu para eu contar uma história que ela viveu e que poderia ser a nossa história. E que exemplifica muito bem o nosso trato com esse capítulo, particularmente, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Porque diz Denis que a segunda só é possível quando a primeira for bem construída. Essa história toda que nós repetimos hoje em dia de reforma íntima, só é possível quando o pensamento é conhecido, vigiado e tratado. E ela disse, olha, na semana passada eu vivi alguma coisa que é exatamente o retrato perfeito do que diz Leon Denis. Eu estava no Centro Espírita, durante uma palestra que tratava de Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema era o perdão das ofensas. A palestra foi ótima, a vibração da casa estava de uma harmonia perfeita, porque os bons espíritos produzem um ambiente que nós precisamos colaborar para a manutenção, e que nós sentimos claramente, quantos de nós já dissemos isso um dia, nossa, o que eu precisava era chegar hoje aqui, conseguir. E recebemos, então, as vibrações já produzidas ali por aqueles que chegaram antes de nós, muitas vezes há anos, que se sacrificaram, pelos desencarnados, que pela misericórdia de Deus estão presentes. Mas ao sairmos dali, não existe mágica, não existe uma mística em torno da presença na casa espírita, nós seremos ainda, uma vez mais, nós mesmos. Aproveitando-nos ou não daquelas reflexões que fizemos, daquelas boas vibrações que percebemos, e ela contou que ao sair do centro espírita, muito elevada, como acontece conosco quase sempre, ela foi para o ponto de ônibus. Aqui em Cabo Frio isso não acontece, mas lá no Rio, ela esperou 30 minutos, 60 minutos, 1h30, quando ela saiu da casa espírita, eram 9h da noite. Às 10h30, no Rio de Janeiro, em quase qualquer bairro, a síndrome do pânico já está atacando quem sobrou na rua, né? E ela estava no ponto de ônibus ansiosa, nervosa. Ficara ela e mais 2 mulheres somente, sozinhas no ponto. E ela já tinha, segundo o seu relato, esquecido de boa parte das vibrações que a casa espírita lhe conferiu, pela ansiedade da condução que nunca vinha. Depois de 1h30, o ônibus dobrou na esquina, ela levantou, fez sinal, e como aquele senhor lá atrás adivinhou, o ônibus não parou. À medida que o ônibus continuava o seu trajeto, seguindo sem ela, que deveria estar ali dentro, indo para casa, ela disse que todo homem velho, as mulheres velhas, os demônios de outrora brotaram. Ela não conseguiu segurar o pensamento, nem o verbo, e falou em alto e bom som, vai encontrar um poste na próxima esquina. Mas quando ela falou isso, conforme ela ia girando o pescoço, ela viu o prédio do Centro Espírita no seu campo visual. E ela lembrou, meu Deus, eu estava no Centro Espírita. O tema foi o perdão das ofensas. Eu sou médium espírita e apliquei passes. Quem sabe se uma dessas 2 mulheres tomou o passe comigo. E ela morreu de vergonha. Disse aqui Denis, veio o Espiritismo como um raio de sol, iluminar nossas vergonhas, nossas doenças morais. E conforme ela lembrava do Centro Espírita, ela se recordou da disciplina do pensamento. E tentou fazer o exercício que Denis propõe no livro.
Porque estudando Kardec em A Gênese, ele fala, lembrem-se que a cura nada mais é do que a troca de um fluido malsão por um fluido são. Então ela pensou, talvez Leon Denis esteja dizendo que eu posso converter esse fluido malsão que eu lancei no cósmico universal em um fluido são. E ela puxou com toda a força que tinha nos seus pulmões, contraiu o diafragma e gritou, mas vai conseguir desviar, meu irmão. Tentando colaborar na medida contrária daquilo que ela já tinha lançado ao fluido. Isso funciona, meus irmãos. Quem nunca teve uma professora de matemática que não chegou para aplicar a prova? Porque imagina, 45 adolescentes numa sala de aula, pensando, diarreia. A diarreia chega. Porque os fluidos, segundo Kardec, levam o pensamento da mesma forma que, nesse momento, o ar está levando as ondas sonoras até os nossos ouvidos. Então, o pensamento vai chegar. E muitos pensamentos com força, numa cabeça despreparada, pode causar uma grande catástrofe. É claro que, pela misericórdia de Deus, provavelmente aquele motorista não encontraria um poste na próxima esquina. Mas ela conseguiu perceber, de maneira prática, não foi teoria, um exercício possível da vigilância do pensamento. Mas isso só se deu porque, em se conhecendo, ela percebeu a grande diferença entre a vibração que ela tinha acabado de contrair e aquela que ela tinha descoberto de uma vez mais, que era dela própria. Quantas vezes nós fingimos para nós mesmos virtudes que não temos? Quantas vezes cultivamos renovadamente no ambiente espírita comportamentos de fachada que nos trouxeram até aqui, cheios de problemas que estamos, do nosso passado religioso? Quantas vezes transformamos a doutrina espírita numa teoria? E em nossa prática diária, em família, em sociedade, nos comportamos às avessas daquilo que aqui vivemos. Falamos em livre-arbítrio, falamos no aguardo do tempo do outro, mas quando chegamos no ambiente profissional e alguém está defendendo uma ideia que contraria a nossa, nós brigamos e ficamos sem falar com o outro. Um outro colega de trabalho chegou cabisbaixo um dia desse, dizendo que tinha sido demitido de um outro vínculo que ele tinha, de 20 anos. E nós chegamos a trabalhar com ele também naquele outro lugar e estranhamos muito, porque lá ele é um destaque, um exemplo, uma referência, alguém muito antigo na função e que inspirava realmente quem chegava, menos entendedor daquele ambiente, que sempre o procuravam. E eu perguntei a ele, mas você não tem ideia do porquê foi demitido no meio do ano letivo? Isso nem é comum no ambiente escolar. O que aconteceu? Ele falou, não sei, Saulo, a princípio nada. Só o que eu consigo pensar, fazendo muita força, foi no presente que eu dei para o meu chefe. Eu falei, mas não é possível. Exceto um cavalo de Troia, alguma coisa muito absurda, o que você deu de presente para ele? Um livro de Leon Denis. Aí eu fiquei até meio ofendido pessoalmente, sabe? Porque Leon Denis agora responde pela demissão dos outros, não é possível, né? Eu falei, mas qual foi o livro? Depois da morte. E ele é espírita de que centro? Perguntei para ele. Não, ele é testemunha de Jeová. Aí eu perguntei, mas por que você deu depois da morte para ele? Para levantar um pouco o nível cultural do irmão, né? Ele só lê a Bíblia. Nós estamos rindo, mas isso denota uma arrogância espírita sem tamanho. Onde nós passamos a nos achar, eu não sei bem porquê, melhores do que os outros. Por exemplo, os outros religiosos. E por que nós nos achamos melhores? Porque temos a certeza de que a parcela de verdade que a doutrina nos apresenta é a melhor, é a maior. Isso talvez não seja mentira,
Mas é a melhor e a maior para quem? Para nós. Talvez sem essa parcela de verdade, não houvesse para nós salvação. Mas se essa fosse a regra de ouro para a humanidade, para o meu colega de trabalho, para o vizinho, para o cônjuge, Kardec teria escrito: fora da verdade espírita não há salvação. E ele recusou fora do espiritismo não há salvação, e recusou fora da verdade não há salvação. E explica no capítulo 15 de Evangelho segundo o Espiritismo que assim não poderia ser porque o Espiritismo não tem a verdade toda. Mas nós, espíritas, queremos ter a verdade toda. E entendemos o outro como inferior e o tratamos como inferior. Mas quando é a nossa vez de nos relacionar como superiores que somos, o saber não resolve. Se o saber resolvesse, eu não teria conhecido um médico, homeopata, pneumologista, espírita, fumante. Pensa bem, médico, espírita, homeopata, pneumologista, fumante. Esse médico deve saber de cor e salteado todos os males da nicotina. Saber que faz mal não é suficiente para não consumir o que faz mal. Porque tem uma coisa muito forte ainda, no patamar evolutivo em que estamos, que é desejo. E que nós confundimos com vontade. Quando eu falei no início, a vontade de terminar aquele pudim é maior do que tudo. É maior, inclusive, do que a vontade de resistir em nome da minha saúde. Porque no patamar em que estamos, a saúde é menor do que o prazer, em termos de grau de importância. E enquanto elencamos o prazer como o principal motivo da nossa existência, as guerras continuam acontecendo. O poder pelo poder continua sendo o móvel da humanidade. O egoísmo ainda é a maior chaga de todos nós. E a sensação de superioridade adentra até o meio espírita, onde a maior parcela de verdade, segundo a nossa interpretação, chegou. Não me parece que nós tenhamos mérito para sermos espíritas. Me parece muito mais oportuno o raciocínio de que nós temos um pouco mais de dívidas e que precisamos de explicações muito bem dadas para que nos convertamos. Emmanuel, numa proposta bastante interessante, fala da diferença entre a conversão, o momento em que nos vemos convertidos, e a hora da convicção, quando estamos convencidos. Porque a conversão, dizermos-nos, por exemplo, espíritas, não é difícil. Basta concordarmos com a explicação espírita para o mundo, para as coisas. E estamos aqui de maneira honesta. Não saímos da nossa casa para passar um domingo estudando o espiritismo obrigados por ninguém. Ninguém nos ofereceu, em troca da nossa presença aqui, um pedaço no céu. Não nos foi dito que ao colaborar com o pagamento da sala, que nos oferece conforto hoje, nós teríamos salvação. Nada disso é explicação para que estejamos aqui hoje. Nós não viemos porque entendemos na nossa presença uma troca com Deus para a felicidade futura ou o céu esperado antigamente. Nós viemos aqui porque estamos convertidos a essa ideia. Porque a fase de aprender espiritismo bateu a nossa porta. E nós não queremos só ir à palestra, nós queremos também um curso, nós queremos estudar num grupo, nós queremos ler. E consumimos a ideia espírita com prazer, com alegria. Mas diz Emmanuel que vai uma distância entre esse momento e aquele que, pela convicção espírita, eu consigo me lembrar da teoria no meu dia a dia. E eu penso, o outro tem esse direito. Ele tem o direito de pensar assim. Mas a sua ideia é assassina. Se ele convencer as pessoas disso, seres humanos vão morrer. Ele tem direito de pensar assim. E nós deveríamos saber que, pela lei de causa e efeito,
todos nós colheremos as consequências daquilo que fazemos. Seja em larga ou em pequena escala, muitas vezes nos sentimos obrigados, por espíritas que somos, a salvar os outros. E ao contrário daquilo que Kardec propôs, fazemos sim proselitismo. Hoje ninguém fará isso quando chegar em casa. Mas quantos de nós saímos do Fonte Viva, ou do Leon Denis, ou de qualquer outro centro espírita, sério, organizado, de um estudo, onde gostamos da palestra, e chegamos em casa e falamos para aquele que ficou, para aquela que está lá, olha, hoje o moço falou tudo que você precisava ouvir. Salvação dos outros. E durante a palestra foi dito que o acaso não existe, mas eu preferi não ouvir essa parte. E acredito, de maneira um tanto mística, que aquela pessoa que nunca veio ao centro espírita era o motivo da palestra do moço. E eu que estou aqui há 35 anos, vim só para contar para ela ou para ele como foi a palestra do moço. Então o acaso existe. Quem tinha que estar não está, e quem está aqui não precisava disso. Nós somos os primeiros necessitados e os únicos que podem efetivamente criar algum objeto de mudança para nós mesmos. Às vezes esquecemos que aquele que ficou em casa, que aquela que lá está, só começará a ter alguma simpatia, por exemplo, pela doutrina espírita, quando eu começar a me transformar. Ah, que história é essa? Ela nunca foi disso. Ele nunca agiu assim. Por que será que está mais macio, mais flexível? Pelo exemplo, talvez seja capaz, talvez sejamos capazes de oferecer algum elemento de reflexão ao outro. Agora, falando, vejam o caso de Jesus e aqueles que tiveram a oportunidade incomparável de viver com Ele. Peguemos como exemplo o emblema de Pedro. Pedro foi aquele que Jesus escolheu, em que Jesus percebeu o melhor entendimento e que disse, olha, você vai guiar as minhas ovelhas quando eu partir. No dia seguinte, sabe o que Pedro fez? Cortou uma orelha do soldado. Viveu aquele tempo com o Cristo, discutiu com o Mestre. Eu não te negarei, nunca vou te abandonar. Algumas semanas depois ele estava dizendo a frase, Jesus de Nazaré? Nunca ouvi. Não sei quem é. Mas não fiquemos com a primeira parte do autoconhecimento, fazendo a lista das desgraças da vida e culpando Pedro da sua fraqueza. Porque ao final da sua jornada terrena, Pedro curava com a sua sombra, seja lá o que isso significar. Pedro não só morreu por Jesus, como pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, ele que tinha medo de morrer. Ou seja, é possível. Quem era o Pedro que vivia enquanto Jesus estava na terra? O Pedro convertido ao Cristo. Convertido. Plenamente entendido das máximas cristãs, sem aplicá-las todas à sua vida. E quem é o Pedro que morre crucificado de cabeça para baixo? O Pedro convencido da prática cristã. Convencido de valores que estão para além da matéria. E o que me importa se meu corpo vai morrer? Se será em nome de Jesus? De que importa o que vão pensar de mim? E nós estamos preocupados com coisas assim, esquecidos da recomendação de Jesus. Lembremos-nos dele diante do sumo sacerdote Caifás, antes de ir até o palácio encontrar Pilatos. O juiz que poderia libertá-lo trouxe a acusação indébita que lhe faziam. Dizem que tu és o rei dos judeus. És tu?
o rei dos judeus? Jesus nunca disse que era rei de coisa nenhuma. E era um perigo dizer-se rei, porque se essa era uma afirmação do ponto de vista político, Roma se preocuparia. Se essa afirmação fosse religiosa, teológica, o sinédrio estava em risco. Então era uma acusação que realmente merecia julgamento pelas instâncias da época. Tu és o rei dos judeus? Jesus ficou quieto. Não respondeu nada, silêncio. Pela segunda vez, o juiz que podia libertá-lo. Tu és o rei dos judeus? Silêncio. Jesus nada disse. Homem, tu és o rei dos judeus? E aí Jesus responde tudo que ele não podia falar. Porque ele sabia da capacidade intelectual das pessoas. Ora, era o governador do planeta há pelo menos 2000 anos. 2000 anos é o tempo de lá para cá, né? Era governador do planeta há 4 bilhões e meio de anos, ok? Ele sabia a capacidade intelectual. Ele responde assim, tu dizes, sou rei. Morreu. Mas por que ele fez isso? Para nos mostrar que não adianta querer convencer o outro daquilo que nós somos. Nós somos o que somos. O outro vai achar o que quiser achar da nossa pessoa. Mas como se dá a nossa relação diante daqueles que nós chamamos de inimigos? Emmanuel diz que o inimigo, ele tem uma função mais importante que a do amigo. Porque o amigo nunca aponta o nosso ridículo. Se eu perguntar ao Juan se eu estou bem vestido, ele pode até perceber que não. Mas ele vai dizer, claro, você está ótimo assim. Ele é meu amigo. Agora, o inimigo, eu não preciso nem perguntar. Ele faz uma postagem no Facebook dizendo do ridículo da minha roupa. E só não fala o meu nome. Qual é a nossa postura? Qual é o sentimento que vem quando acontecem coisas assim? Pela invigilância do pensamento, quase sempre, nós queremos pagar com a outra moeda. Outro dia nós ouvimos um espírita dizer, é um absurdo espíritas defendendo a pena de morte. Eles deveriam morrer para ficarmos livres deles. Ué, mas não podia matar, mas aquele ali pode. Não pode matar qualquer um, tem que matar o meu inimigo. Qual é a diferença entre aqueles que defendem essa ideia em alto e bom som e para a generalidade da humanidade e o nosso sentimento, que muitas vezes é da exclusão do outro do mundo? Seria melhor se essa pessoa não existisse. Se nós pensamos isso um dia, é porque estamos no mesmo barco. E não tem problema estarmos no mesmo barco, isso é evidente, estamos todos aqui na Terra. O problema tem sido fingirmos que não estamos nesse barco. E nos colocarmos acima de uma situação da qual nós precisamos para o nosso aprendizado. Leon Denis propõe, quando ele trata da vontade, e ele diz que essa é a maior potência da alma, ele propõe que quando nós percebemos aquilo de que somos capazes, nós encontramos Deus. É verdade que seria preciso um seminário, um outro fórum só para isso. Mas vejam bem, rapidamente, o que Denis está falando, porque em Um Grande Enigma, ele apresenta Deus de uma perspectiva externa, com o seu livro da natureza. E ele fala, Deus será reconhecido pela assinatura da sua obra. E trabalha de forma absolutamente fantástica o modo pelo qual a eternidade de Deus se dá. Vale muito a pena a leitura de Um Grande Enigma. O capítulo 1 da primeira parte já nos faz pensar por um bom tempo, quando ele diz que, na verdade, só existe aquilo que é. Ele faz uma separação entre o verbo ser e estar. Ele diz, nós, enquanto encarnados, pessoas humanas, personalidades, o mundo, o centro espírita, a casa, o carro, essas coisas estão, elas não são. Só tem existência real o que existe para sempre. Dá margem para pensarmos bastante sobre nossas ansiedades. Quase sempre as nossas ansiedades estão gravitando em torno das coisas que estão e não das coisas que são.
Mas aqui, em O Problema do Ser e do Destino, ele complementa essa proposta de enxergamento de Deus, dizendo que, olha, não é do lado de fora só que nós encontramos as marcas de Deus, mas do lado de dentro, quando silenciamos a personalidade para ouvirmos a individualidade que somos. E nós, pobres de nós, nos apresentamos com o nosso título. Fazemos questão de dizer aquilo que, do ponto de vista humano, caracteriza a nossa presença na Terra. E isso nem existe. Isso só está. Quando conseguimos abrir mão, diz Leon Denis, dessas questões que orbitam a matéria, que não é imunda, que não é culpada de nada, que é, aliás, a ferramenta do nosso progresso na fase em que estamos, mas que não é. Ela está. Uma coisa é utilizar-se bem do corpo físico, fazer da experiência humana sobre a Terra algo de alegria, de felicidade na medida em que o planeta nos oferece, de convívio feliz. Outra coisa é acreditarmos diante do espelho que aquele ali sou eu. A proposta é justamente o contrário. Denis propõe que antes do amanhecer, porque quando o dia começa as mentes se agitam, nós façamos um recolhimento, meditemos, e diante do espelho repitamos para nós mesmos: eu não sou esse. Eu não sou esse. Porque por acreditar que nós somos aquilo que está aparecendo no espelho, que a humanidade ainda está como está. Quantas dores, quantas dificuldades o ser humano ainda carrega pelo fato de estar envelhecendo, por não aceitar. Mas ele está lutando contra uma coisa que nem é, só está. Porque efetivamente ninguém envelhece, mas porque viu no espelho algumas rugas a mais, a criatura se sente inferior. Porque viu no espelho as consequências de uma doença, a criatura se entrega. Diz Leon Denis, o que falta ao homem para viver com as suas dores e crescer é a vontade. A culpada, portanto, não é a dor. Porque a dor, aliás, é uma aliada que vem para mostrar-nos que nós estamos acima da matéria. Para nos provar que somos capazes de um pouco mais. Mas se eu me deixo convencer de que aquilo ali sou eu, e se aquilo ali está em frangalhos, eu sou uma derrota. Eu sou mal-sucedido. Isso acontece com a beleza do corpo que acaba, isso acontece com os bens materiais que se vão, isso acontece também em relação aos outros, nos quais nós depositamos as nossas maiores esperanças. E quantas pessoas dizem, porque eu vivo pelos meus filhos, vive fora da lei de Deus. Porque ninguém vive por ninguém. E esse pronome muito possessivo, quantas vezes está mal empregado? São filhos de Deus, pelos quais eu preciso me esforçar, muitas vezes me sacrificar, mas eu não posso relacionar a minha paz de espírito às escolhas que o outro faz. Porque senão, eu crio um automatismo entre aquela criatura e eu. Se ela está feliz, a vida é possível para mim. Se ela está infeliz, acabou a vida. Como um pai que, indo ao centro espírita, procurou a conversa fraterna para dizer, com o rosto inchado, hoje é o pior dia da minha vida. E conversando, ele explicou que durante 38 anos, trabalhou profissionalmente com uma meta exclusiva. Ele dizia, eu nunca fiz uma viagem, mesmo tendo recursos para isso. Não conheço nada além do que a minha cidade. Fui a um restaurante 3 vezes na minha vida. Nunca gostei de nenhum tipo de lazer, porque a minha meta exclusiva era comprar um apartamento para cada um dos meus 3 filhos. E assim ele fez.
2 anos antes de se aposentar, conseguiu alcançar os recursos suficientes, comprou 3 imóveis iguais, no mesmo condomínio, de alto padrão, chamou os 3 filhos para o presente. O mais velho era casado, tinha alguns filhos, mas morava de aluguel. Mudou-se na semana seguinte, feliz da vida, tendo no pai o grande herói da sua existência. O do meio estava em vias de se casar, era noivo. Nem precisou mais pensar onde moraria, ali estava a solução completa para o casamento. E o caçula ainda morava com os pais, estava iniciando a sua vida profissional, tinha terminado a faculdade há pouco tempo, e perguntou ao pai se ele se importava de alugar o apartamento para fazer uma renda, já que ele não tinha intenção de deixar a casa dos pais por hora. E nem os pais pareciam se importar com isso. Nem sempre é assim, né? E então alugou o apartamento, o pai achou muito bem aplicado o recurso e foi viver a sua aposentadoria. Quem sabe agora, podendo fazer uma viagem, indo ao restaurante com a esposa, ou coisas do gênero. Mas ele dizia que uma mudança aconteceu e que lhe pareceu muito justa. O mais novo veio conversar com ele que uma promoção no seu emprego estava em vista, mas que o chefe explicou-lhe que a empresa não poderia mantê-lo empregado durante o MBA, a pós-graduação que ele precisaria fazer fora do país. E não mantendo empregado, como que ele pagaria 2 anos no exterior? Propôs ao pai, perguntou ao pai respeitosamente se poderia vender o apartamento para conseguir recursos para essa viagem. E depois, ao retornar, segundo o seu chefe, a promoção era sua. Ele seria gerente regional e conseguiria, em poucos meses, comprar um apartamento daquela natureza de novo. O pai achou justíssimo, liberou para a viagem e ele foi. Durante os 6 primeiros meses, falavam-se todos os dias, através do telefone, da internet. No final do primeiro ano, já era mais rara a conversa com o filho, ele estava muito ocupado, fazendo estágios, estudando demais. Ao longo do segundo ano de curso, eles poucas notícias tiveram do filho. E dali, há alguns meses, o filho retornou para o Brasil, feliz, encantado com o curso, contando as histórias, e na segunda-feira seguinte tinha uma entrevista marcada para reassumir o seu cargo, colocou o terno e foi trabalhar. Ficou indo trabalhar durante 3 meses e depois abriu-se com o pai que estava diante de nós no Centro Espírita naquele dia. Pai, era tudo mentira. Nunca houve MBA nenhum. Eu dei a volta ao mundo, gastei todo o dinheiro, não consigo emprego nem na minha área, nem em nenhuma outra, e estou aqui. Um filho pródigo moderno, né? E o pai, ao contrário do pai da lição, estava desesperado e dizendo-nos ali, naquele momento, que ele tinha acabado de telefonar para o seu antigo chefe e pedir a readmissão, porque ele tinha que voltar a trabalhar para comprar o apartamento de novo para o seu caçula. Percebe como que nós, muitas vezes, sem julgar a posição de ninguém, porque essas histórias que nós contamos é da vida dos outros, mas poderia muito bem ser da nossa, e deve ser da nossa. Mas quantas vezes estabelecemos metas que são externas? E Denis está falando, com o uso da potência vontade, eu encontro Deus e a sua lei em mim. E ao encontrar, eu descubro quais são as metas para mim, na vida que Deus me deu. E até as responsabilidades que eu tenho nessa vida, elas precisam ser encaradas como consequência do bom cumprimento e cuidado de mim. Porque se do ponto de vista psíquico, as coisas não funcionarem, não vai se trabalhar para comprar apartamento nem arroz com feijão. Se nós não cuidarmos do nosso emocional, nós não teremos condições de cuidar do emocional dos outros. E Denis está dizendo, cuidar-se de si só é possível quando realizado o encontro com Deus. E o presidente da Casa Espírita não pode promover o nosso encontro com Deus. O Centro Espírita não pode realizar isso. Nenhum guia espiritual tem a capacidade de marcar o dia e a hora do nosso encontro com Deus. Nenhuma igreja, religião, filosofia, ninguém, nem Leon Denis,
conseguirá marcar o nosso encontro com Deus. Porque isso começou quando, passando do instinto para a inteligência, nós ganhamos de Deus o livre-arbítrio. E agora, nós fazemos a nossa própria caminhada. Nós definimos o que é possível para agora. Baltazar, um dos espíritos que dirigem o Centro Espírita Leon Denis, propõe como consequência do autoconhecimento a eleição de uma virtude para que nós possamos nos dedicar nesta vida. Que virtude eu posso entender que estou mais perto de conquistar? Para descobrir isso já é necessário muito Leon Denis. Muita leitura, muita reflexão, muito autoconhecimento. Para executar isso, ainda mais disciplina mental. Eu estou perto da paciência. Não é o meu caso. Então é nessa virtude que eu vou colocar os meus esforços. E ao saber que estou perto da paciência, eu preciso estar ciente de que ela não chegará pronta como presente de Deus, porque o favor divino, segundo Paulo de Tarso, que Deus nos oferece, a graça paulina, tão discutida na teologia cristã, católico-protestante, é a vida. Deus nos deu a vida. Não fizemos nada para merecer viver. Deus nos criou. Mas todo o resto nós precisamos conquistar. Então Deus não dará a paciência de presente. Não ache que chegando ao final do dia, sentando-se na cama e fazendo a sua oração, Deus, dá-me paciência. O que vocês acham que acontece? Que a falange de Leon Denis entra no quarto e por um passe magnético daqueles estrondosos, acordamos às 6 da manhã, pacientes. Sinceramente, essa prece eu nem faço. Porque quando a gente pede, Deus, dai-me paciência, o que Deus manda? Mais um chato. Mais uma pessoa incômoda. Sabe aquela história do rei que podia escolher qualquer um dos seus súditos como braço direito? Ele era rei, precisava escolher. Haviam sacerdotes, filósofos, crianças para alegrar, e ele escolheu o bobo. E perguntaram-lhe, rei, por que o bobo? Porque o bobo é inoportuno. E para ser rei, eu preciso ser paciente. Preciso superar os inoportunos. O que é que nós achamos que vamos encontrar no Facebook? É aquilo lá. Nós é que por um romance acreditamos que aquilo ali seria a sala de estar com os nossos amigos mais íntimos, para promover reflexões que fossem sempre saudáveis e felizes ao nosso coração. Mas aquilo ali é a Terra. A Terra com tecnologia. A Terra com o smartphone. A Terra em rede nos apresenta tudo o que ela tem de doenças morais, de vergonhas, de lepras. E qual é a posição do espírita diante da Terra como ela está? Não vou responder, porque à tarde o Vinícius vai falar do tempo presente e o André vai resolver a questão com o tempo futuro. Obrigado.